tudo bom, pessoal? Bom dia novamente. Sou o professor Rodrigo Nejmi, diretor de educação da Cefanet. Vamos seguir então com o trabalho sobre internet e direitos humanos. Eu acompanhando aqui com a professora Monique a participação, toda a discussão sobre participação dos adolescentes e das crianças na medida do possível. Agora a gente vai voltar para a discussão que a gente começou ontem sobre a relação internet e direitos humanos, né? Então a gente viu ontem em relação a desmistificar essa ideia da internet como terra sem lei, desmistificar essa ideia de que esse trabalho de cidadania na internet é um trabalho de especialista de tecnologia para simplesmente conectar a internet como uma nova ambiência pública que exige direitos e deveres e que todas as discussões sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, todas as discussões sobre direitos humanos valem também na internet. E a gente viu, né, alguns dados, inclusive, de que mostram a intensa participação de meninos e meninas no uso da internet, mas que esse uso vai ser mais ou menos seguro, mais ou menos adequado, de acordo com a forma como a gente educa essas novas gerações para participarem de uma maneira responsável nos ambientes digitais, né? A gente viu um pouco ontem sobre a questão do bullying, cyberbullying, mas principalmente agora olhar, conectando com o que a professora Monique falou sobre a participação, é importante vocês perceberem que a internet não é só um tópico específico de violações e nem só de oportunidades para crianças e adolescentes, mas é um tema bastante transversal, né? Se a gente lembrar que hoje a gente trabalha usando a internet, a gente estuda usando a internet, a gente fala com os familiares usando a internet, a gente fala com os amigos usando a internet, ou seja, a gente tem a tecnologia fazendo parte de alguma maneira de quase tudo do nosso cotidiano, né? Então é muito importante que vocês saiam desse pequeno parte da disciplina de internet e direitos humanos, percebendo não só a discussão específica de crimes na internet, mas de como a internet é também uma ferramenta importante de participação, como a internet pode ser também um espaço de luta para garantia e promoção de direitos nas diferentes idades das crianças, né? Eu acho que isso é importante também, lembrar que de acordo com cada etapa do desenvolvimento, a gente vai ter desafios específicos em relação ao cuidado, à proteção e à forma de liberdade que essas crianças podem ter usando as tecnologias. É claro que isso vai mudando etapa por etapa do desenvolvimento, e isso é importante ter de uma maneira bem objetiva, como a concepção dessa relação internet e direitos humanos, que não é algo específico, exclusivo de uma determinada postura. Então, como a gente tem só 2 aulas, eu falei ontem dessa questão mais geral, falei um pouco do cyberbullying como formas de discriminação envolvendo crianças e adolescentes também na internet. E hoje eu trouxe aqui um material para falar da conexão sobre o que a gente chama da sexualidade na internet. Ou seja, a sexualidade humana é uma dimensão da vida, é também de alguma maneira algo previsto nas declarações de direitos humanos, e a gente sabe também que é um tema bastante sensível para pensar a posição ali da criança e do adolescente nessa discussão mais ampla sobre sexualidade. E aí, antes de chegar no tópico que a gente vai falar no final da aula de hoje sobre violência sexual na internet, eu queria que a gente fizesse uma rápida reflexão, começando por essa nova forma de expressão da sexualidade, especialmente de adolescentes na internet. O tal dos nudes, né? Que a gente ouve falar muito, né? Compartilhamento de nudes, vazou nudes, os adolescentes estão produzindo nudes. Essa realmente é uma discussão muito complexa e vou tentar aqui trazer ela de uma perspectiva baseada nas próprias discussões do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, uma coisa importante, que eu acho que ainda tem também muito tabu envolvido, é o seguinte, pessoal: não podemos confundir sexualidade com sexo. O que isso quer dizer? A gente não pode reduzir a discussão de sexualidade apenas a uma discussão sobre sexo. Porque quando a gente faz isso, muita gente se equivoca e diz assim logo: esse não é um assunto para trabalhar com crianças e adolescentes. Não pode, não deve, porque é antecipar uma questão que ainda não está pronta. Primeira questão é:
sexualidade envolve muitos aspectos da dimensão da vida humana e isso começa quando a gente nasce. Porque sexualidade, pessoal, muitos de vocês já sabem, mas só para reforçar, sexualidade humana começa desde que a gente nasce, porque ela não diz respeito apenas ao sexo. Nessa imagem vocês podem ver, é só uma forma de ilustrar, que o que a gente fala de sexo, da relação sexual, é o que a gente pode dizer a última etapa de um grande processo de desenvolvimento e maturação do corpo humano, que tem o sexo como uma etapa lá, no final, mas que começa desde que a gente nasce, porque sexualidade humana diz respeito à forma como a gente vai desde bebê percebendo o próprio corpo, como a criança vai controlando o próprio corpo, das diferentes etapas de controle dos próprios esfíncteres, de controlar a ida no banheiro, das noções básicas de prazer e dor. Tudo isso são etapas do desenvolvimento da sexualidade humana e que claramente, o sexo propriamente dito, que a gente chama da relação genital, do desenvolvimento da própria estrutura genital depois da puberdade, ela é uma das últimas etapas, mas sexualidade humana envolve também o afeto, envolve conhecer o próprio corpo, saber os limites da brincadeira com o próprio corpo em relação ao corpo do outro. São várias discussões que envolvem a sexualidade humana, inclusive como fator fundamental de proteção à violência sexual, né? Então, é importante chamar a atenção para isso, para dizer, olha, é também na internet um novo desafio pensar como é que os adolescentes, principalmente, e às vezes até as crianças, têm tido acesso e contato com conteúdos sexuais na internet. E às vezes, sim, elas estão tendo acesso a conteúdo precocemente. E isso pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento da sexualidade. Agora, uma questão importante para nós que atuamos na garantia de direitos é não fazer essa confusão, porque quando você limita a sexualidade a sexo, você diz, isso não é assunto de criança. E aí é muito preocupante, porque quando a gente tira isso da agenda pública, quando a gente tira isso dos debates, a gente está, inclusive, deixando as crianças e adolescentes mais vulneráveis em relação à própria violência sexual, tanto dentro quanto fora da internet, né? Isso para dizer que se a gente não tem um processo estruturado, organizado de educação sexual, que seja coerentemente preparado, respeitando as diferentes etapas da vida, quando a gente não fala disso nas escolas, quando a gente não tem políticas públicas de educação sexual qualificada, quando a gente não tem esses espaços seguros para orientar e para poder prevenir as formas de violência sexual, a gente está deixando as crianças mais vulneráveis. E qual é o cenário que a gente tem visto que é muito preocupante? Você não fala de educação sexual nas escolas, você tem muita resistência das famílias em falarem desse tema, e aqui não interessa qual é a visão moral ou a visão religiosa de cada um, e cada um tem a sua visão e tem todas serem respeitadas, né? Mas a questão é que quando você tem um silêncio sobre esse tema na escola, muitas vezes tem um silêncio na família também sobre como educar para esse desenvolvimento saudável. O que tem acontecido, pessoal? Desde criança, e principalmente os adolescentes, encontram às vezes na internet a única fonte de informação para poder tirar dúvida, para poder conhecer, para poder se informar, para poder saber lidar com as suas sensações, né? Principalmente na puberdade, quando o pré-adolescente, adolescente ali na transição, está experimentando mudanças no corpo, está experimentando as primeiras relações afetivas, e quando ele não tem informação, referência, né? De novo, como eu falei ontem, tudo diz respeito a referências, princípios, bases de orientação para poder ter uma vida saudável, uma vida segura do ponto de vista também da sexualidade humana. E aí quando você tem esse silêncio nas escolas e nas famílias, a internet acaba sendo uma fonte de informação única para muitos pré-adolescentes, adolescentes, e aí entra uma situação de problema, porque sem essa devida orientação, sem materiais organizados e qualificados, os adolescentes estão entrando em contato precocemente com informação desqualificada, com informação perigosa e experimentando de fato algumas situações
que elas não têm ainda maturidade, não têm informação suficiente para lidar. E isso é um grande problema, né? Por isso que a gente tem tentado usar também a própria internet e as redes sociais, campanhas e materiais educativos, para poder também oferecer informação de qualidade, para poder oferecer orientações de como lidar com algumas questões de violência sexual também na própria internet, né? E isso é importante porque é uma forma, de novo, de prevenir. Porque se a gente só ficar olhando para o problema quando ele já aconteceu, ou seja, o abuso sexual, a exploração sexual, ou mesmo a situação de violências que acontecem pela internet, só a denúncia não resolve, pessoal, né? Eu gosto muito dessa imagem do enxugar gelo, né? Essa metáfora que a gente usa na linguagem popular. E é fato, se a gente não tem uma educação sexual qualificada, organizada, como política pública também, a gente vai estar sempre enxugando o gelo, correndo atrás do prejuízo, e a internet também acaba sendo um lugar de violência. Isso não é bacana do ponto de vista de que a educação pode nos ajudar a prevenir várias formas de violência sexual. E aí, quando a gente fala dos nudes, o que tem acontecido? E depois eu quero ouvir na parte depois das atividades aqui, vocês comentando como vocês percebem isso no seu território. Mas a gente tem visto que muitos adolescentes têm criado um certo hábito de compartilhar conteúdo íntimo. Compartilhar conteúdo íntimo pelo celular, pelas trocas de mensagens. Então, expressando o seu próprio corpo, usando fotos e vídeos na internet. E é uma coisa muito maluca, porque, como eu falei ontem, ainda os próprios adolescentes às vezes não percebem a dimensão pública da internet. Não percebem que, mesmo numa rede social que eu tenha poucos amigos, aquilo pode se tornar muito grande do ponto de vista do número de pessoas que podem vir a ver a uma imagem, a um vídeo que tem o meu corpo, que tem uma cena íntima. E isso coloca o próprio adolescente numa situação de muita vulnerabilidade. Esse comportamento que tem se tornado cada vez mais comum de produzir fotos e vídeos do corpo, gera uma situação de problema, especialmente quando essas imagens, esses vídeos vazam, né? Quando isso chega a circular na internet sem autorização de quem produziu. Porque, vamos lá, lembrando, no Estatuto da Criança e Adolescente tem o artigo 241 que especifica, né, qualquer imagem sexual envolvendo alguém menor de 18 anos é o que a gente chama de pornografia infantil. É um conteúdo que é ilícito, é um conteúdo ilegal. Não pode circular nem na internet, nem em nenhum outro meio de comunicação, nenhuma imagem que contenha cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Isso é pornografia infantil. Mas a gente está vivendo um cenário tão complexo que, quando o próprio adolescente se sente confortável de produzir um nude, de compartilhar isso com um parceiro, uma parceira, ou às vezes até com um amigo, com uma amiga, esses adolescentes estão, de alguma maneira, até produzindo o que a gente chamaria de pornografia infantil, mas achando que estão dentro do seu exercício de expressão da sexualidade, que existe, a partir da adolescência, uma certa margem para a gente discutir essa questão do quanto o adolescente pode começar a experimentar essas relações mais afetivas, mas a questão específica aqui é, né, um ponto-chave. Sem a orientação, sem os cuidados, sem as medidas de proteção e de consciência crítica, de maturidade que os adolescentes ainda não têm, eles acabam eles mesmos se colocando numa situação vulnerável, né? Antes mesmo de falar do vazamento, né, do nude, vamos pensar, se eu tenho uma foto, um vídeo meu íntimo no meu celular, eu já estou me colocando numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu posso perder esse celular, eu posso ser roubado, alguém pode invadir minha conta de celular, ou o celular quebrou e foi para assistência técnica, aquele conteúdo digital sobre a minha intimidade, sobre o meu corpo, fica vulnerável, porque alguém pode vir a usar aquele conteúdo de uma maneira ilícita. E quando isso acontece, isso é crime também. Qualquer pessoa, e isso vale até para os adultos, eu vou mostrar aqui a lei do Marco Civil que já prevê isso também. Qualquer conteúdo íntimo, sexual ou imagens do próprio corpo em cenas íntimas ou sem roupa caracterizam um conteúdo íntimo
que não pode circular na internet sem autorização de quem é o dono da imagem. Ou seja, mesmo eu adulto, se eu quiser fazer um vídeo meu sem roupa, não fiz, não tenho interesse. Mas adultos têm o direito de livre expressão da sexualidade também na internet. Então, adultos podem trocar conteúdo íntimo, podem fazer até, tem sites aí na internet em que as pessoas voluntariamente publicam conteúdo íntimo, adultos, ok, é a livre expressão da sexualidade. Você, eu, podemos achar isso impróprio, um absurdo, não querer jamais isso para a nossa vida, ok, mas dentro de uma perspectiva mais ampla de direitos humanos, é um direito humano fundamental a livre expressão da sexualidade humana, ponto. Entre adultos, é possível ter essa liberdade de expressão também do próprio corpo na rede. Porém, quando a gente fala de crianças e adolescentes, não há possibilidade de permitir, ainda que o próprio adolescente queira, por vontade própria, voluntário, expor isso na internet, ele não tem esse direito. Por quê? Porque ainda que ele não esteja sendo vítima de uma violência, ainda que ele esteja numa situação voluntária de exposição da sua própria sexualidade, sendo alguém menor de 18 anos, o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente indica que esse é um conteúdo que coloca em risco não só aquele sujeito que expôs, mas toda a infância e adolescência. Porque a gente sabe que há redes criminosas de exploração sexual de crianças e adolescentes, que há situações de sequestro e abuso sexual para poder produzir vídeos e imagens sexuais de crianças e adolescentes. Isso é um crime, talvez um dos piores crimes que a gente presencia na humanidade, né? Que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, mesmo que o adolescente queira publicar isso na internet, sem ser vítima de uma violência, ele não pode, porque isso torna ainda mais vulnerável esse cenário mais amplo da proteção à infância e da adolescência, que a gente está aqui todos e todas mobilizados para poder combater essas formas de violência. Então, é importante deixar isso muito registrado. E aí, o que tem acontecido? Tem acontecido muitos casos nas escolas e mesmo fora das escolas de essa troca de imagem íntima entre adolescentes gerar uma situação de violência, que é o caso do vazamento de um conteúdo íntimo. Ou seja, um casal de adolescentes que está lá ficando, né, namorando, né, às vezes antes de namorar mesmo, né, ficar, eles trocam esse conteúdo entre eles. Mas uma vez que alguém que recebeu esse conteúdo publica esse conteúdo sem a autorização da outra parte, ou mesmo que supostamente tivesse autorização, mas sendo alguém menor de 18 anos, esse compartilhamento do conteúdo íntimo, para além daquela relação entre duas pessoas, é crime. É crime. É o crime de distribuição de pornografia infantil. Então, essa imagem é uma campanha que a Cefanet fez para sensibilizar sobre esse tema. Eu deixei alguns cartazes aqui com a equipe do Instituto, a coordenação do curso, mas vocês encontram online também no site da Cefanet como uma forma de refletir com os adolescentes, né? Porque uma vez que passo para uma pessoa e essa outra pessoa compartilha adiante essa imagem, essa pessoa está cometendo o crime de distribuição de pornografia infantil. O simples fato de eu ter esse conteúdo no meu celular é o crime de posse de pornografia infantil, que também é bastante grave e que tem gerado várias situações de problema e pode arruinar a vida de um adolescente, de uma adolescente que é exposto sem autorização na internet. E como a gente viu com a questão do cyberbullying, né? É muito grave, porque em poucos minutos uma imagem dessa pode viralizar e pode chegar a milhares de pessoas. Você tem a vida de uma pessoa devastada, exposta publicamente, de uma maneira que não adianta nem mudar de escola.
às vezes não adianta nem mudar de cidade, porque o conteúdo é o amigo do amigo que manda para outro, que manda para outro, e aquele conteúdo chega numa escala tão grande que a gente, infelizmente, acaba vendo até situações de suicídio de meninas e meninos vítimas dessa exposição criminosa, que às vezes o próprio adolescente passa para frente como se fosse só um zoom, 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 né? Aquela coisa de, você viu a foto do fulano, você viu a foto que está rolando. Esse compartilhamento é um ato muito violento e muito criminoso. Às vezes pode ser um milésimo de segundo de um clique de compartilhar num aplicativo de mensagem, mas esse clique é também um ato infracional quando um adolescente compartilha num grupo ou numa rede social uma imagem íntima de outro adolescente sem a autorização. Isso é ato infracional equivalente ao crime de distribuição e posse de pornografia infantil. E isso, de novo, pessoal, é muito sério, porque não adianta a gente limitar a discussão apenas à denúncia. Eu vou mostrar aqui um passo a passo, mas de novo, muito importante a gente fomentar mais debates envolvendo a participação dos próprios adolescentes em estratégias deles terem cada vez mais oportunidade conosco, né? Educadores, conselheiros, mesmo familiares, e campanhas públicas que façam que os adolescentes reflitam de uma maneira mais crítica sobre a sua responsabilidade usando a internet, e aqui especialmente a responsabilidade que é você cuidar das informações pessoais que vocês recebem no seu celular. Então, esse clique milésimo de segundo de passar para outra pessoa um conteúdo íntimo é uma violência sexual e cada vez mais, e infelizmente, frequente no uso dos adolescentes das redes digitais. Então, a gente precisa interromper essa violência, e para isso a gente precisa educar, criar a noção de autocuidado, criar a noção de responsabilidade, criar a noção de consciência e segurança no uso das redes digitais. E aí aqui não dá para negar, pessoal, que esse fenômeno tem se popularizado. A gente chamava isso de sexting. Ontem alguém perguntou isso, né? Sexting é digamos assim, é a mãe dos nudes. O termo sexting, ele é anterior aos nudes, porque desde a época em que a gente tinha o celular só podendo trocar mensagem de texto, não sei se vocês lembram, né? Antes de ter internet no celular com navegador, que a gente vê imagem, vídeo, desde quando os adolescentes usam o celular para trocar mensagem de texto, já tinha esse hábito dos adolescentes trocarem textos mais sensuais, de paquera, de namoro, e aquela coisa um pouquinho mais quente, digamos assim. E por isso a palavra sexting, que é a mistura de texting, que é mensagem de texto, com conteúdo mais erotizado, mais sexualizado. A questão agora é que com as máquinas fotográficas e filmadoras no celular, esse conteúdo passa a ser um conteúdo de nude, como a gente chama, porque envolve a foto e o vídeo do corpo das pessoas. E aí, uma questão crítica que a gente acompanha, a Cefanet recebe denúncias, a gente tem um canal de ajuda que orienta as vítimas de vazamento de nudes, e aí a gente não pode ignorar. É evidentemente uma violência que acomete muito mais meninas e mulheres do que meninos e homens, né? É uma violência de gênero, é uma violência contra meninas e mulheres, isso não tem como negar. Tem a ver com uma cultura ainda muito machista, uma cultura do estupro, de certa forma, que culpa as meninas e as mulheres quando elas são vítimas de crimes, né? Vamos dar um exemplo bem concreto, e eu quero ouvir depois os comentários de vocês, se vocês já vivenciaram aí no território de vocês alguma situação concreta. Mas eu pergunto, alguém aqui já viu uma situação de um menino heterossexual que cometeu suicídio porque teve as suas imagens íntimas vazadas na escola, por exemplo, transando com uma outra menina? Um menino heterossexual que é visto tendo uma relação com uma outra menina num videozinho, numa rede de mensagem, geralmente, para o menino, isso sai quase como um troféu, como algo, né, que ele se glorifica. E quase todas as situações que a gente acompanha de suicídio ou de casos graves de depressão ou mesmo de sofrimento emocional profundo
provocado por vazamento de nudes tem como vítimas meninas e mulheres. Por quê? Há ainda uma percepção de que as meninas e as mulheres não podem expressar o seu corpo ou não têm direito, ou que uma vez que uma menina manda uma foto para um namorado, esse namorado poderia ter o direito de fazer qualquer coisa com essa imagem e inclusive compartilhar aquele conteúdo sem autorização. Não, pessoal. Não é possível que a gente, em pleno século XXI, 2019, a gente ainda tem uma sociedade tão violenta contra meninas e mulheres. E mais grave ainda é o fato, não só as meninas são mais vítimas desse vazamento sem autorização, mas a gente ainda tem toda uma questão que é o que a gente chama de revitimização ou de culpabilização. Porque não bastasse a menina ter sido exposta criminosamente sem autorização, as meninas que são expostas, geralmente elas ainda são consideradas culpadas com aquele discurso, né? Vocês devem ter ouvido, né? Ah, mas também, né? Safadinha essa menina, né? Tão nova, já fazendo esses vídeos, tão bonitinha essa menina, nossa, uma família tão boa e já fazendo essas coisas ousadas na internet. Ou seja, um discurso que às vezes nós, adultos, familiares, professores e às vezes até nós, conselheiros, conselheiras, a gente acaba reproduzindo um discurso que culpabiliza a vítima do crime, que foi quem foi exposto sem autorização, e acaba culpando a menina e a mulher também quando é adulta daquilo que ela foi vítima. Então esse é um tema que tem nos preocupado muito, porque tem crescido o número de casos e quase 70% dos casos concretos que a gente acompanhou na SaferNet, só o ano passado foram mais de 300 casos que chegaram para nós. O número certamente é muitas vezes maior e deve chegar para vocês, principalmente conselheiros tutelares. Tem as meninas e as mulheres como vítimas. E ainda elas é que sofrem todos os impactos negativos dessa situação criminosa de exposição sexual sem autorização na internet. Então, essa forma de violência a gente tem que estar atento e não pode permitir. Essa discussão tem que ser feita também de uma forma preventiva para refletir criticamente com os adolescentes, né? Será que me dá o direito de expor a imagem de outra pessoa? Será que porque eu recebi um nude eu tenho o direito de compartilhar com meus amigos? Não, você não tem esse direito e se você faz isso, você comete o ato infracional, como eu disse, equivalente ao crime de distribuição de pornografia infantil. Então isso é importante deixar muito marcado, que é uma violência, claro, também meninos são expostos, né? Muitos casos de meninos homossexuais, esses sim sofrem os mesmos impactos negativos do que as meninas, né? Quando é um menino homossexual que é exposto, ele é humilhado, ele é destruído na própria internet, mas geralmente, parem para pensar, o menino heterossexual sai quase como o bonitão da história, sendo que ele é um agressor nesse caso, né? Então vamos lá, eu queria trazer rapidamente aqui uma nova lei que foi feita e aprovada o ano passado e eu trouxe ela aqui no slide porque ela não entrou no material do módulo, porque a lei foi feita depois que a gente finalizou o texto. Então é muito importante, pessoal, saber e lembrar que a nova lei que atualizou o Código Penal brasileiro prevê agora situações específicas, inclusive para adultos, de divulgação de conteúdo íntimo sexual é crime no Brasil. Oferecer, trocar, disponibilizar qualquer que seja o conteúdo sexual envolvendo alguém que não autorizou aquela imagem é crime. Já era crime envolvendo menores de 18 anos, mas agora vale também para adultos. Fica a dica aí para vocês também saberem orientar em casos que precisarem lidar com isso. Mas uma questão importante que eu quero destacar também é que nessa atualização do Código Penal de 2018 e uma outra lei anterior de 2009, a gente tem a situação do estupro não mais limitado a atos que envolvam o que se chama conjunção carnal. Até então,
a gente tinha a situação do estupro limitada para quando havia o contato físico, corporal, né, do que se chama conjunção carnal no ato de violência sexual. E o entendimento atual é que o estupro ocorre quando há algum tipo de ato libidinoso, que não apenas a conjunção carnal, quando esse ato libidinoso ocorre sobre ameaça, sobre violência, sobre constrangimento. E aí eu queria falar para vocês de um novo tipo de violência sexual que tem acontecido também na internet, que é a chamada sextorção, a extorsão sexual pela internet, e que pode também estar relacionada com algo que alguns chamam de estupro virtual. Nossa, mas o que é isso? Pois bem, se estupro é um ato libidinoso feito sob ameaça, sob violência, sob coerção, esse estupro também pode acontecer mediado pelas tecnologias, como por exemplo o celular, ou o tablet, ou o computador. Uma situação muito concreta que infelizmente tem acontecido em uma forma de violência sexual, inclusive contra crianças e adolescentes, que é quando o criminoso consegue conectar com uma criança ou um adolescente pela internet. Pode ser por um site de jogo online. Lembrando que os jogos online hoje, mesmo daqueles de console, de que você liga na televisão, eles estão conectados à internet. E você tem ali pessoas do mundo inteiro podendo jogar e se comunicar com a criança. Pode ser por aplicativo de mensagem, pode ser também por rede social. Os criminosos sexuais se aproximam dessas crianças pela internet. E numa certa altura criam uma relação de confiança e o criminoso consegue fazer com que a criança se exponha sexualmente diante da webcam. Então você pode imaginar uma criança, pode ser uma criança rica, pobre, não interessa. Uma criança que está no seu quarto, em casa, teoricamente super protegida, no lar. Ela pode estar lá deitada no quarto dela, com o celular na mão, sendo vítima de abuso sexual, quando um criminoso consegue, sob ameaça, fazer com que ela ligue a câmera, filme o próprio corpo, faça atos de todo tipo de violência, se masturbando, inserindo objetos, uma violência gravíssima, triste de ver, mas que passa a acontecer também pelo celular, pela internet, quando essa criança está, de novo, né, à deriva, quando ela não tem o acompanhamento na internet, quando a gente supõe que aquela criança domina todo o equipamento da internet, a gente supõe que ela sabe tudo, mas ela é uma criança. Ela ainda não tem maturidade, ela não tem discernimento para perceber, de repente, que uma conversa num jogo está indo para uma direção perigosa. Ela às vezes não consegue perceber que aquele perfil da rede social, que parece alguém muito legal da idade dela, pode ser um criminoso se passando por criança para poder simplesmente aliciar sexualmente, e infelizmente esse tipo de crime tem começado a acontecer em torno do que a gente chama do aliciamento sexual praticado pela internet, né? E que pode envolver crianças ou adolescentes que são forçados às vezes a praticar ato sexual pela internet, e isso é uma forma de estupro. E se envolve alguém menor de 14 anos, a lei continua dizendo: qualquer relação sexual envolvendo alguém menor de 14 anos é o que se chama de estupro de vulnerável. Então, quando isso acontece com alguém menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Se for alguém maior de 14, ainda assim é estupro praticado pela internet, e esse é um novo tipo de crime que a gente tem que estar atento e proteger as nossas crianças, né? Então, fica aí essa orientação também para que a gente possa, nas ações de educação, nas ações de sensibilização, orientar cada vez mais, incluir nas nossas campanhas do 18 de maio, nas campanhas de combate à exploração sexual, também essas novas formas de violência praticadas pela internet, sensibilizando os pais, sensibilizando a toda a comunidade, para que fique atenta também aos sinais eventuais de abuso e exploração sexual praticados pela internet, né? E aí eu queria fazer uma pausa para ver se aí a professora Monique tem algumas discussões, e vou mostrar uma campanha que a gente fez recentemente sobre esse novo tipo de crime, que é a sextorção, que eu falei agora há pouco. Então, o pessoal está aqui, né, contribuindo no grupo.
parabenizando pela exposição, e alguns relataram casos, né, de vazamento de fotos, e aí a escola está, né, atuando também, promovendo debates e reflexões sobre isso. Acho que é uma atuação importante. Bom, acho que aqui o pessoal tá meio cansado, talvez, eu imagino, né? As contribuições não estão tão grandes, ativas. mas talvez, né, eles acordem agora depois do intervalo. Tem uma pergunta aqui que é sobre a questão de fotos de biquíni. Qual é o limite, né, entre essa exposição e... Aí a pessoa pediu para perguntar. Deixa eu só confirmar que eu acho que é de Marabá. Não, desculpa, é de Rondonópolis, no Mato Grosso. Legal, esse é um ponto importante, né? Tem uma discussão aqui que ela não é matemática, né? Tem uma parte que é de bom senso, ou seja, qual é o limiar? Claro que isso vai envolver cada família, cada idade, cada etapa do desenvolvimento. Você pode ter uma maior maturidade, uma maior percepção do próprio corpo e alguma noção um pouco mais aberta do ponto de vista de participação nas redes sociais. Mas o primeiro ponto que eu quero lembrar eu falei ontem, redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e mesmo no caso do YouTube, exige pelo menos 13 anos de idade para poder ter um perfil. Então é importante que os pais, os familiares estejam atentos a isso e possam equilibrar, acompanhar o uso das crianças para que elas não usem indevidamente aplicações e redes que não são feitas para aquela idade. A priori, uma cena de biquíni na piscina, uma cena na praia, uma festa entre amigos, né, num dia quente, tomando um banho de mangueira, tomando um banho de bacia, né, para se divertir e passar o calor, é claro que esse conteúdo não é um conteúdo sexual, né? A princípio, esse é um conteúdo, né, familiar, um conteúdo que às vezes você trocou uma foto, um vídeo para falar de uma festa que aconteceu na família. A priori não tem nenhum problema nisso. A questão é pensar no que eu falei ontem. Pense que uma foto, um vídeo, qualquer que seja, na internet, numa rede social, você está colocando essa imagem na maior praça pública do planeta Terra. Pense o seguinte, eu colocaria essa mesma foto, esse mesmo vídeo, num outdoor, na praça principal da minha cidade? Eu colocaria isso na porta da minha escola? Eu colocaria isso, né, num vídeo passando na abertura de um cinema da minha cidade? Esse é um conteúdo que é público, qualquer pessoa pode ver? Se você avalia que tudo bem, ok. A questão é que, além dessa idade mínima de 13 anos para usar as plataformas, a gente aconselha que as próprias famílias e às vezes os próprios pais expõem demais as crianças, né? Então a gente aconselha que use o bom senso, use o limite mínimo da idade de 13 anos para poder as crianças terem perfil próprio na rede, mas infelizmente também tem que ficar atento, pessoal, que criminosos sexuais se aproveitam de conteúdos que são teoricamente lícitos, uma foto de biquíni, uma foto na piscina, uma foto na praia. Infelizmente, tem criminosos que mapeiam essas imagens na internet com um olhar sexual, com um olhar de abuso, com um olhar perverso, tentando tirar dali algum prazer sexual e que não tem nada a ver com contexto totalmente familiar, uma criança brincando na piscina. Mas infelizmente tem alguns vídeos, algumas redes sociais em que criminosos agrupam esse material com um olhar sexual. Então, se você presencia, por exemplo, num canal no YouTube, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social, um perfil que tem muita foto de criança, mas que não parece ser um perfil de criança, não é um perfil de uma família publicando fotos da família, e no meio dessas fotos tem lá uma foto ou outra de uma criança de biquíni, mas você tem um perfil inteiro com uma espécie de coleção de fotos de biquínis ou de meninas e crianças com pouca roupa, aí já tem um sinal de alerta. E como eu falei ontem, vocês podem e devem também denunciar esses conteúdos na própria plataforma.
Facebook tem um formulário só sobre isso. O Instagram tem um formulário que você pode denunciar de forma anônima um perfil suspeito de estar reunindo conteúdos com imagens íntimas de meninos e meninas. E aí eu queria aproveitar então e passar um vídeo dessa campanha da sextorção, e que eu gosto muito dessa campanha, que eu espero que vocês gostem também, e eu digo um exemplo concreto do que eu acabei de falar. Esse vídeo é um vídeo de educação sexual. É um vídeo de educação sexual, de prevenção, de orientação, de alerta. E vocês vão ver que isso não tem nada de problemático. Esse é um vídeo, e quando a gente fala educação sexual, não é mostrar sexo, não é falar sexo. Pessoal, a gente tem que ter um olhar técnico aqui, um olhar de política pública, de cidadania. Falar de educação sexual é proteger contra violências também, e esse vídeo dessa campanha vocês podem usar livremente depois nos espaços que vocês tiverem. É um vídeo que ajuda a orientar e quebrar um pouco esse silêncio para que as vítimas de violência sexual na internet também possam saber que devem contar com ajuda, e principalmente mudar o olhar desse que eu falei, que culpabiliza a vítima do crime. Então, se a gente puder assistir o vídeo, pare a sextorção. Ok, então rolou uma parada. Você mandou uma foto sua sem roupas. Algo que você achou que não seria compartilhado. E numa sociedade, os gatos usam roupas, né? Enfim, pareceu uma boa ideia na hora. Mas agora tá dando tudo errado. Muito errado. Talvez você tenha enviado a foto pra alguém que você amava, mas essa pessoa não se mostrou tão confiável. Ou disseram que te ajudariam a virar uma celebridade, mas só queriam usar você. Ou vai que você conheceu alguém online que realmente parecia te entender, mas ficou esquisito, e a pessoa não era quem você achava que ela era. Agora, essa pessoa que tá com a sua foto tá exigindo mais e ameaçando contar pra todo mundo. Isso é sextortion. Pois é, essa parada existe. Quem te ameaça usa do seu medo e vergonha pra que você fique calado. Mas é essa pessoa que deveria ter vergonha. O que ela tá fazendo é errado. E nunca é tarde demais pra pedir ajuda. Nem cedo demais pra dizer aos seus amigos que você vai estar aqui, pro que der e vier. Na verdade, você pode parar com o sextortion antes que ele comece, falando com outras pessoas sobre isso, agora mesmo. Com apoio, você pode fazer o que quiser. E aí voltar a fazer o que os gatos fazem de melhor. Então diga pros seus amigos hoje mesmo que eles podem contar com você, pro que der e vier. Bom, então, esse é um dos vídeos da campanha que a gente fez sobre a sextorção, né? É uma situação que já tem a tipificação penal, não com esse nome, mas dependendo da situação, pode ser estupro de vulnerável, pode ser divulgação e posse de pornografia infantil, e é muito importante, eu gosto muito da hashtag que acompanha a campanha, que vocês estão aí convidados a poderem, quando fizerem trabalho sobre esse tema, podem usar a hashtag, podem compartilhar, que é também mobilizar os próprios adolescentes para poderem proteger os seus pares quando presenciarem uma situação como essa, e em vez de todo mundo culpar e condenar quem está exposta, né, e geralmente a menina, é poder perceber, poxa, essa menina foi vítima de uma violência, eu não quero participar dessa violência, porque quando eu compartilho, quando eu faço viralizar ainda mais aquela exposição, eu estou participando da violência, e deixar muito marcado que não é culpa da vítima, porque a vítima é vítima, ela está sofrendo um crime. Então fica aí o site também da campanha. Vocês têm no site da campanha, além das hashtags desse vídeo, tem slides para vocês usarem em palestras, tem slides para usar na escola, slide para os pais, mas tem também uma coisa que eu queria mostrar, que é muito legal, que é um infográfico, porque vocês estão já cansados de ouvir a gente aqui, mas fica aí essa orientação do infográfico, que tem um passo a passo de como denunciar uma situação concreta. Então, por exemplo, é um vazamento de conteúdo íntimo que envolve menor de 18 anos? Sim ou não? E aí você tem um passo a passo de como denunciar, e mais do que só denunciar, você tem no infográfico aí algumas dicas bem práticas, por exemplo, de como tirar esse conteúdo da internet. E aqui é muito importante, pessoal, a única exceção da lei brasileira que permite a remoção de páginas da internet, de conteúdos da internet, sem ordem judicial, é quando há exposição íntima
não autorizada. E especialmente quando a gente fala de menores de 18 anos, essa exposição é criminosa. E a única exceção da lei no artigo 21 do Marco Civil permite com que a própria vítima da exposição, poderia ser adulto também, no caso da vítima menor de 18 anos, os responsáveis legais podem solicitar a remoção daquele vídeo, daquela foto das redes sociais. E aí você tem nesse infográfico o link específico do Instagram, o formulário do Instagram para tirar essa página do Instagram. Você tem um link direto. Aonde que eu entro no Facebook para poder pedir para que tirem uma publicação do Facebook que tenha um conteúdo íntimo. A mesma coisa no Twitter, a mesma coisa no YouTube. E no caso do YouTube, que no caso do Google, desculpa, você também tem um formulário para que o Google tire aquele resultado de busca associado à exposição íntima não autorizada. Então, você tem aí nesse infográfico, podem compartilhar, podem levar para o seu território e usar esse material como uma forma de sensibilização em relação a essa nova forma de violência, né? A gente tem trabalhado muito com o próprio Facebook, com o próprio Instagram, o próprio Google também no Brasil está mobilizado a isso, e nesses casos de exposição íntima sem autorização, são os casos onde é possível remover com certa rapidez até esse conteúdo da internet. Se o conteúdo envolve menores de 18 anos, além de denunciar na própria plataforma, você também pode denunciar no nosso canal de denúncia, que é o denuncie.org.br, que vocês veem aí na tela. É uma denúncia totalmente anônima. A gente opera esse canal de denúncia em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério Público Federal, e dentre outros tipos de violação aos direitos humanos, você também pode denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o que a gente chama aí de pornografia infantil, né? Esse canal também vale para vocês denunciarem conteúdos de racismo, homofobia, intolerância religiosa. E além da denúncia, eu queria terminar esse bloco aqui falando do canal de ajuda, e aí passar um outro vídeo de 1 minutinho, lembrando que eu falei do site ontem, mas eu queria que vocês assistissem o vídeo para poder lembrar que é importante demais contar com o canal de ajuda na internet e divulgar isso para as famílias, para os próprios adolescentes saberem que, se forem vítimas de crimes na internet, podem e devem quebrar o silêncio pedindo ajuda. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Muito bem, pessoal. Então, reforçando aí, canaldeajuda.org.br serve para vocês, conselheiros e conselheiras, mas também podem divulgar esse canal, é gratuito, anônimo, sigiloso, para que os adolescentes, os familiares também possam contar com ele, ok? A gente vai agora então para a atividade. A gente queria que vocês refletissem sobre isso que a gente discutiu agora. Tem aí na atividade, a gente propõe, diante dessas novas leis do estupro virtual, da pornografia infantil, a gente quer que vocês relacionem essas questões para pensar como que a gente pode então lidar com essas novas formas de violência, mas não só denunciando, prevenindo essas formas de violência sexual. Ou seja, como que a gente conecta a proteção e o combate à violência sexual também na internet, aproveitando essas novas regulamentações e essas novas leis. Então, a gente quer que vocês façam aí esse debate aí, essa reflexão, conectando esses pontos e pensando de novo estratégias para poder fortalecer a proteção e promoção de direitos humanos, nesse caso,
combatendo as várias formas de violência sexual na internet. Se é que vocês já fazem, também podem compartilhar o que vocês têm feito, ok? Então vamos para a atividade, daqui a pouco a gente volta com as dúvidas, ok? Obrigado, pessoal, até daqui a pouco. Olá, então vamos de volta aqui, pessoal, para a gente finalizar esse curtíssimo tema do Internet de Direitos Humanos, mas vocês viram que tem muito pano para manga aí, e a gente está acompanhando aqui as discussões. Mais uma vez parabenizar aí a equipe toda dos tutores, coordenadores que estão aí mobilizados nos polos, e vocês que estão aí a semana toda nesse intensivão de atividades bastante mobilizados aí, né? Então, a professora Monique quer destacar algumas coisas aqui, eu já fui anotando algumas coisas aqui também da discussão. Então, a gente, né, o pessoal está respondendo, né, eles estão respondendo que acho que tem que ter um acompanhamento dos pais, de fato, né? Acho que desde ontem está apresentando também essa discussão da internet. Tem um cursista mirim que está participando e ele disse que os pais têm que prestar atenção, né? Que as crianças não podem ficar sozinhas na internet ainda. Então, acho que a gente tem aí um momento de construção dessa educação também para o uso das redes sociais, para o uso da internet. E eu acho que é papel, né, dos conselheiros, especialmente dos conselheiros tutelares, ter pelo menos um conhecimento que possa orientar, né, os pais e os responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes a ter uma posição, uma postura mais responsável, né, na utilização de redes sociais. Acho que é um pouco isso aí. Legal. Eu fiz umas anotações aqui também e eu queria tentar, não vamos conseguir responder todas as colocações, mas tem uma que eu achei interessante, importante, quando voltou para a pergunta, né? Mas e quando dois adolescentes maiores de 14 anos têm algum relacionamento afetivo e até sexual e trocam esse conteúdo entre si? Se há uma troca entre duas pessoas voluntariamente, não há um problema aí. Cada família se tem um problema, é um problema de outra ordem, né? Tem que ver, olha, os adolescentes, os familiares estão acompanhando, os familiares sabem, né, eles têm alguma maturidade, aí é um problema de outra ordem, do ponto de vista, se não houver o vazamento, se não houver a divulgação sem autorização do conteúdo, não vejo problema, não há um problema aí de crime do ponto de vista se aquele conteúdo não foi exposto publicamente. O que não pode é a distribuição desse conteúdo, né? Então não pode expor a outra pessoa. O que acontece geralmente, terminou o namoro, quer se vingar, tá com raiva ou algum outro motivo que encontra e expõe publicamente. Não há justificativa. Porque ela me xingou, porque terminou meu namoro, me traiu. Não tem justificativa que alivie o ato criminoso ou o ato infracional de expor o outro sem autorização. Mas se for uma relação consentida, uma relação entre pares e que tenham um mínimo de amadurecimento suficiente para ter uma capacidade de ter voluntariamente essa relação, não há um problema a priori, né? Eu aproveito para comentar um tópico que eu passei muito rápido e é um material que está à disposição de vocês também no nosso site e no site da campanha, que é sobre consentimento. Tem um guia que a gente ajudou a criar junto com o Facebook, que é Sem Meu Consentimento, Não. Inclusive agora recentemente, né, com essas polêmicas em torno aí do Neymar e outros casos que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas esse é um tema muito, muito importante para trabalhar nas campanhas, principalmente com adolescentes. O que é consentimento numa relação afetiva? Quais são os limites, né? E esse material é muito legal porque ele ajuda a fazer esse debate de uma maneira bem suave, bem tranquila, para que os adolescentes possam ter mais maturidade ou desenvolver uma capacidade mais crítica de perceber, olha, se eu estou namorando com uma pessoa, não é que eu tenho direito de qualquer coisa com essa pessoa. Ela deixou eu me aproximar, né? De repente, aquela história, passa a mão no corpo, né? Aquelas etapas do namoro. Mas
mesmo num namoro, mesmo numa relação sexual, o consentimento ele nunca é absoluto. Se eu topo namorar com alguém, ok. Se eu topo ter uma relação sexual com alguém, ok. Mas mesmo esse topar, dar esse consentimento para iniciar uma relação, não significa que esse consentimento é eterno e absoluto. O consentimento pode ser interrompido a qualquer momento. Então, inclusive o consentimento de trocar uma imagem íntima, ele pode ser revisto, dizer, olha, não quero mais trocar, ou quero inclusive que apague e quero que não haja mais o registro dessa imagem. A pessoa que é na própria imagem, o dono da imagem, tem o direito de interromper esse consentimento. Esse é um ponto que eu acho importante. Uma outra questão super importante, pessoal, vocês, principalmente conselheiros tutelares, né? Muito cuidado quando a gente sabe que tem casos concretos e que até entre conselheiros ou entre alguém da escola que manda para o conselho, nos casos em que vocês estejam trabalhando com uma situação concreta, não compartilhem esse tipo de conteúdo, nem mesmo que seja para o intuito da denúncia. Você recebeu de um professor de uma escola um chamado, um pedido, dizendo, olha, aconteceu isso aqui na minha escola, eu preciso de ajuda do conselho. Não passe esse conteúdo para ninguém mais do próprio conselho, do ponto de vista de encaminhar pelo grupo ou de encaminhar num link, nem que seja numa comunicação privada no Messenger ou numa comunicação direta no Instagram, nem no WhatsApp. Não compartilhe nem mesmo no ato de tentar encaminhar a denúncia, porque não ajuda. Quanto mais a gente compartilha o conteúdo, mais dificulta a investigação depois desse conteúdo, num caso concreto que envolva a delegacia de polícia e uma eventual perícia nos aparelhos de celular. Então, não ajuda quando vem aquelas mensagens, olha, ajude a denunciar o responsável por ter vazado esse vídeo. Esse tipo de divulgação só faz aumentar o problema. Então, inclusive, nós adultos, mesmo que tenhamos isso no celular, junto com uma mensagem de suposta denúncia, eu tô com posse de pornografia infantil. É claro que vocês, como conselheiros tutelares, têm uma função de zelar pelo direito da criança e adolescente, e eventualmente um conselheiro, uma conselheira que recebeu isso no celular como uma denúncia, você pode devolver a informação, inclusive, para quem te mandou, dizer, olha, tomei conhecimento, vamos encontrar presencialmente e eventualmente até na delegacia de polícia, e pede para a própria pessoa que mandou, um educador, um pai, um familiar ou alguém da comunidade, que não encaminhe para mais ninguém. Interrompa o círculo do compartilhamento, porque quanto antes a gente cortar essa rede de compartilhamento, menor a exposição da vítima e é um fator de proteção. Nos casos do WhatsApp, pessoal, que eu não dei o link porque não tem link. No WhatsApp é uma comunicação privada. Então, quando a coisa vaza num grupo de WhatsApp, a orientação é a mesma que eu dei ontem para o caso do cyberbullying. Quanto antes, a própria vítima, eventualmente, numa escola, ela pode estar no mesmo grupo da escola onde o vídeo dela foi exposta. Tomou conhecimento dessa exposição, a própria vítima, ou para poupar a vítima, um familiar da vítima, ou um amigo próximo da vítima que esteja no grupo também, pode fazer aquilo que eu falei. Você vai lá nas configurações do WhatsApp, na própria conversa do grupo, lá nos 3 pontinhos, e você envia por e-mail. Nesse caso, você é a vítima ou o responsável legal pela vítima, pais, mães, o tutor, quem seja, envia por e-mail o histórico da conversa, incluindo as mídias do WhatsApp, e salve isso no e-mail, e com esse e-mail e com o celular da vítima ou de alguém que está ajudando a vítima, leve o aparelho com essas mensagens para a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência dizendo que esse adolescente ou essa criança foi vítima de distribuição de pornografia infantil, artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí eu recebi aqui no grupo, a gente viu uma constatação de uma situação muito grave, que ainda é uma realidade, a gente tem que admitir, de muitas delegacias. Não todas, tem delegacias fazendo trabalhos excelentes no Brasil, delegacias às vezes especializadas em crimes digitais, mas é fato, um exemplo aqui para compartilhar que foi de um polo.
chegou na delegacia com o celular e com as imagens e um servidor disse que não posso fazer nada porque ela se permitiu a gravar ou a filmar o vídeo. É exatamente o retrato do que eu falei antes. É a culpabilização e a revitimização de quem foi alvo de um crime, e é o que a gente chama de a violência institucional, né? É a violência contra a mulher institucionalizada, não só na delegacia de polícia, a gente já ouviu relatos até de juízes reproduzindo sentenças judiciais, condenando ou culpando a mulher que foi vítima de um crime. Isso infelizmente existe ainda, pessoal, mas não é a regra. Tem um trabalho excelente sendo feito pelo Ministério Público Federal, que tem um grupo especializado no combate a crime cibernético, tem grupos de promotorias da infância muito dedicados a poder mudar essa cultura de violência sexual na internet e de violência contra a mulher também, em vários estados. Nós da Cefenet, a gente tem o orgulho de poder trabalhar, inclusive fazendo formações até maiores do que essa. A gente tem cursos de 20 horas que a gente realiza com policiais civis, com promotores públicos, com equipes de CRAS, com equipes de CREAS, e por isso que eu fiz muita questão e estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, agradecendo novamente o convite da Secretaria Nacional de Proteção aos Direitos da Criança, o Ministério dos Direitos Humanos, e parabenizando vocês por estarem dispostos a fazer formações, porque de fato está todo mundo tendo que aprender a lidar, e essa questão da violência contra a mulher se reproduz também na delegacia da infância, das crianças, às vezes nas DERCAs, quando a própria delegacia responde de uma maneira bastante violenta, culpando a vítima, ou mais grave ainda, eu já ouvi relatos de novo, isso não é a regra, né? Tem policiais incríveis, policiais super engajados, mas tem casos também que você vê o escrivão, o policial lá, compartilhando o conteúdo, ainda aproveitando como se fosse um conteúdo de pornografia para curtir, para ver, ou às vezes até tirar sarro. Esse é um tipo, inclusive, de situação que é crime também, e que, eventualmente, vocês podem, junto com o Ministério Público do território de vocês, prestar uma queixa e dizer, olha, houve aqui um atendimento que, como conselheiro tutelar, eu fui à delegacia e a delegacia prestou não prestou o serviço que deveria prestar. Você pode, inclusive, recorrer à ouvidoria da Polícia Civil, você pode recorrer ao Ministério Público para entrar, inclusive, com uma ação, se o caso for grave, para que esse servidor seja punido, porque ele está desrespeitando a lei, e não é porque ele é um agente do Estado que ele não está sujeito às leis. Então, muito importante vocês não compartilharem isso, porque às vezes na tentativa de ajudar, vocês podem estar compartilhando o conteúdo e isso é um problema. Uma outra questão que surgiu aqui, o celular comprei usado, veio com conteúdo, a gente não entendeu muito bem a pergunta, mas vou fazer uma orientação geral. Você comprou um celular usado, primeira coisa tem um recibo dessa compra, um recibo simples. Eu, fulano de tal, comprei o celular tal dia, do CPF tal, do dono tal. Guarde isso. Por quê? Porque você tem uma prova de que esse celular foi adquirido. Outra dica básica de segurança. Formate o celular. Se a pessoa vendeu com as informações dela, você não tem direito de ver as informações dela. Então, segura a tua curiosidade aí de ver a foto do outro. Não. Formata o celular. Porque se eventualmente tiver conteúdo criminoso nesse celular e você não apaga esse celular, não formata ele com padrão de fábrica, que é muito simples. Configurações, vai lá, backup, restaurar padrão de fábrica. Ele apaga tudo do celular e você instala o teu novo chip ali para garantir que o celular é teu. Evita que você esteja de posse de conteúdo criminoso num celular de um terceiro, ok? Essa é uma dica importante. Uma outra questão eu não comentei porque não deu tempo, mas está no infográfico. Você pode eventualmente fazer registros tanto do cyberbullying que eu falei ontem, como de exposição íntima sem autorização. Você pode fazer um registro no cartório do que se chama ata notarial, que é uma forma de você registrar o conteúdo antes que ele saia do ar, para você provar que aquele conteúdo existiu e que aquele crime existiu. Então esse é um procedimento que não vai dar tempo da gente detalhar aqui, mas tem lá no infográfico um detalhamento de como fazer isso. E aí, antes de passar de novo para a professora Monique me dizer se tem novas dúvidas, tem um outro ponto que surgiu aqui que eu acho interessante retomar,
Que mas e se os pais estão expondo demais as crianças, né? Como eu falei. Veja, primeiro, idade mínima 13 anos, você pode denunciar conteúdo de perfis de crianças nessas redes que são feitas para maiores de 13, e se tem menores de 13, pode denunciar na própria plataforma Facebook, Instagram, Google, o Google no caso da busca, mas o YouTube também. E tem uma questão que é um outro tópico que a gente trabalha também, que daria uma outra aula, mas só rapidamente, que é quando os pais superexpõem as crianças, e já tem toda uma discussão do que a gente chama das celebridades mirins, né? Os pequenos youtubers, blogueirinhas, às vezes instagramers, que os próprios pais criam toda uma indústria da imagem da criança. E já tem ações, inclusive do Ministério Público em alguns estados, a gente está acompanhando, de ação civil pública contra alguns canais de vídeo como esses e perfis como esses. Por quê? Pessoal, esse é um novo tipo de trabalho infantil. Mas poxa, é tão legal, é tão bonitinho aquela criança lá, ela é tão carismática, ela comunica tão bem, que mal faz? É uma linha muito tênue, mas assim como em outras formas de trabalho infantil, não é porque aparentemente não tem uma violência explícita, né? Não é porque não está carregando caixa pesada na feira que não é trabalho infantil, pessoal. Esse é só um parênteses, né? De trabalho infantil não se limita a um trabalho físico ou um trabalho que expõe à violência, né? Como alguns que a gente sabe numa carvoaria, em casos mais extremos. Há trabalho infantil também de pessoas que estão, de repente, como é esse caso que alguém comentou, sendo forçados pelos pais, às vezes, a se maquiarem, se produzirem e a serem treinadas de alguma forma a virarem personalidades na internet. Dependendo da dinâmica da produção dessas exposições da criança, o Ministério Público pode entender, junto com o Juizado da Infância, que cabe uma denúncia contra esses pais responsáveis que estão submetendo a criança a trabalho infantil como youtuber, como instagramer, como blogueiro ou como blogueiro. Isso também pode ser uma forma de trabalho infantil, uma nova forma de trabalho infantil que está em debate e o Ministério Público está atento a isso. Claro, aqui é uma linha muito tênue, pessoal, porque, como eu falei, e nós na SafeNet temos uma posição muito clara de tentar sempre buscar o equilíbrio. Como eu garanto oportunidades para a criança na internet, como a gente promove mais liberdade para a criança, como a gente promove mais participação das crianças e adolescentes também na internet, mas ao mesmo tempo protegendo, respeitando as etapas, respeitando o estágio do desenvolvimento. E aí, se você tem, às vezes, tem vários exemplos de perfis de pais e mães que criam um perfil da família, em que a criança também participa, a criança brinca, são os pais brincando com a criança, inventando jogos, fazendo brincadeiras, criando brinquedo com reciclagem. Tem coisas incríveis em que a família usa a internet para poder publicar coisas legais de uma brincadeira, de uma experiência legal, e é muito bacana isso, é positivo, é saudável. Mas tem também casos extremos em que quando a criança começa a ter uma rotina, começa a ter escala de trabalho, começa a ter um compromisso profissional, começa a fazer publicidade e começa a ter prejuízo na sua liberdade da hora livre em torno de uma indústria de celebridade na internet, aí pode ser trabalho infantil e mais. Eu acho que vocês vão discutir isso em um outro módulo do curso. Há a resolução do CONANDA dizendo que no Brasil fica vedada a publicidade direcionada para crianças. E esse é um outro tema, que publicidades na internet também que são feitas para crianças e às vezes por crianças podem estar ferindo essa resolução do combate à publicidade direcionadas a crianças. E aí eu deixo uma dica aqui, vou tentar mandar no grupo do WhatsApp. É um trabalho belíssimo feito pelo Instituto Alana. Quem não conhece, Instituto Alana tem um projeto chamado Criança e Consumo, que é bem interessante para esse tópico que vocês discutiram aqui no WhatsApp. Vale a pena entrar em contato e conhecer um pouco mais, inclusive, de como lidar com essa questão da publicidade direcionada
a crianças. Mas, vamos lá, temos mais dúvidas, questões, professora Monique? Não, a gente não tem dúvidas não, mas a gente tem as respostas, né, a pergunta que foi encaminhada, e eu fiz um apanhado, assim, das principais estratégias que os conselheiros e conselheiras indicaram aqui, né, para tentar dar conta, né, dessa questão. Primeiro é um diálogo com a escola, né, um diálogo mais forte com as escolas, e pela leitura das respostas, para que a escola faça atividades de formação com os adolescentes utilizando cartazes, palestras, vídeos, né, faça de fato um trabalho de formação com as crianças sobre o tema, né, da internet, das variadas formas de violência, né, na internet. Também um diálogo com os pais, né, especialmente os conselheiros e conselheiras tutelares, né, estabelecer um maior diálogo com os pais, lembrando aqui que os pais também são responsáveis e devem, né, ter uma postura responsável com relação à educação sexual, né, é fundamental falar desse tema, quanto mais cedo, né, claro, adequando o conteúdo, entendendo o momento, né, de amadurecimento daquela criança, mas quanto antes desmistificar questões de sexualidade, como o professor falou logo no começo da aula, é fundamental justamente para prevenir e evitar a violência sexual infantil, especialmente no sentido da criança entender que aquele procedimento, ou naquela situação que ela está passando, é de fato uma violência. Então eu acho que, né, os conselheiros tutelares, de uma certa forma, podem ter essa conversa, né, com os pais, e eu acho que nesse sentido a escola também tem um papel bem importante. Eles falaram também para ter uma divulgação maior desse material já produzido pela SaferNet, né, para que isso fique mais divulgado, mais publicizado, e que as pessoas tenham cada vez mais acesso a esse tipo de informação, e também um monitoramento das atividades, né, dos adolescentes, sempre, né, um acompanhamento, uma observação mais próxima, né, dos adolescentes com relação ao uso, né, das redes sociais. Acho que é isso, né? O pessoal está aqui, continua mandando as leis, mandando as suas respostas, mas eu acho que, em termos gerais, é isso. Legal, muito bom. E aí, vocês me deram aí a deixa para poder, então, explicar um pouquinho melhor de outros trabalhos. E eu concordo perfeitamente, né? A gente, na SaferNet, tem essa missão de tentar divulgar o máximo possível e, como eu falei ontem, conectar isso na agenda pública, na agenda dos conselhos municipais, estaduais, na agenda dos conselhos tutelares que já lidam com isso. Mas é muito importante a ajuda de vocês. Eu peço esse convite, né, para que vocês nos ajudem também. A gente está aqui para ajudar vocês e compondo essa rede de proteção das crianças também na internet. Então, vamos sempre ter em mente a importância de incluir pedaços de capítulos ou propostas toda vez que a gente vai montar um plano estratégico, quando a gente vai montar um plano municipal de defesa dos direitos da criança, seja qual for o tema, não esqueçam de incluir a internet como um tópico importante e especial para poder também promover oportunidades e equilibrando também na proteção de direitos. E aí eu aproveito para dizer, a nossa missão na SaferNet é ajudar vocês a conduzirem cada vez mais ações nesse sentido. A gente sabe que a gente tem um país com muita violência. A gente está falando de muita forma de violência. Tem o tráfico de drogas, tem a exploração sexual, a gente tem várias situações de violência urbana, a gente tem violência doméstica, violência contra a mulher. A gente sabe que o trabalho de vocês é insano, é muita coisa, né? Quando a gente pega a escola, a gente trabalha muito com as escolas têm que lidar com tudo isso e mais. Questões de saúde, de dengue, zika, chikungunya, gravidez na adolescência. A gente sabe que está todo mundo atolado de coisa e
eu queria encaminhar para o final, mostrando que o nosso trabalho, sabendo que está todo mundo com pouco tempo, todo mundo atolado de demandas e coisas graves, é justamente o nosso trabalho na Cefernete criar material para facilitar o trabalho de vocês. Então, vou fazer alguns convites aqui, divulgando outros materiais que vocês têm acesso gratuito, totalmente disponível. A gente criou um curso específico sobre esse tema de internet e direitos humanos, voltado para a questão do direito da criança, para educadores. É um EAD também, é um pouco menos elaborado que esse, a gente não tem os polos, é uma ideia totalmente online, totalmente EAD. Ele não precisa nem de tutoria, é um curso totalmente que a gente chama autoinstrucional, você faz ele todinho online. Ele é um curso de 40 horas, que são 4 módulos dedicados a esses temas, e ele está disponível no site ead.cefernet.org.br, e eu falo aqui para deixar o convite, que vocês dos diferentes municípios e estados, esse curso ele foi criado para ser oferecido gratuitamente, em especial para a Secretaria de Educação, mas fica aqui a extensão do convite. Se vocês têm uma secretaria que vocês estão conectados aí, a gente pode disponibilizar o conteúdo depois que acabar esse que vocês estão fazendo. Ele pode ser ofertado em escala, porque não tem limite de participantes, ele é totalmente online. Então, é o curso ead.cefernet.org.br. Ele tem um módulo sobre direitos e deveres online, que é um pouquinho que a gente falou ontem rápido, mas ele tem 10 horas sobre isso. Tem um módulo de 10 horas só sobre cyberbullying, um módulo de 10 horas só sobre a questão de sexualidades online e um outro módulo de dicas de segurança digital, que é um módulo que envolve essas questões de senha, configuração de privacidade. Então fica aí a extensão para que isso possa entrar na agenda também da Secretaria de Educação dos municípios aqui participantes. A gente tem no site, está no link aí do AVA, um material como esse, que é um paradidático, que funciona muito bem para trabalhar com adolescentes. Você tem um material bem dinâmico, bem bacana, atividades bem tranquilas que dá para fazer num CRAS, dá para fazer num CREAS, dá para fazer numa ONG, dá para fazer num projeto do NUCA com os adolescentes. A gente trabalha com esse material com o Unicef também. A gente tem um outro material que também vocês podem baixar o PDF gratuito, que é uma cartilha que fala sobre nudes, fala sobre cyberbullying, é bem ilustrada, tem quiz, tem questões numa linguagem bem suave para discutir esses temas, né? Inclusive com crianças pequenininhas, né? Tem um dos outros materiais, ele é feito para crianças de até 8 anos, já discutirem senha, discutirem uso seguro da internet e ir colocando isso na agenda pública, né? Um outro tópico legal, que fica a dica aí, eu vou mandar no WhatsApp também, é o material que a gente tem desenvolvido junto com na verdade é do Unicef, a gente só fez uma contribuição, que para quem não conhece é super legal reforçar, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Proteja Brasil. É um aplicativo que o Unicef criou, que tem um compilado de todos os conselhos tutelares, CRAS, CREAS, delegacias da infância, de promotorias. Ele é muito legal porque você pode, tanto no aplicativo, denunciar online crimes que aconteceram online, como você tem acesso ao Disque 100, o mesmo Disque 100 do telefone, você acessa pelo aplicativo, e mais do que isso, o aplicativo usa o GPS. Então eu estou numa situação em viagem, presenciei uma situação de violência contra uma criança, eu não sou dessa cidade, eu não sei onde é o conselho tutelar. Você abre o aplicativo, pelo GPS, o aplicativo vai te dizer qual é o conselho tutelar mais perto, qual é a delegacia mais perto, e eventualmente você pode inclusive encaminhar a denúncia para lá. E para terminar, pessoal, já agradecendo muito a paciência, a disponibilidade de vocês, o convite da coordenação do curso, a equipe toda do Ministério dos Direitos Humanos e também aqui do IFRO, a turma técnica, a professora Monique, um grande prazer poder trabalhar com vocês. Eu só queria terminar com uma mensagem que é o seguinte: eu não queria que vocês saíssem desse encontro com uma sensação assim de pânico, né? A internet é muito perigosa, é mais perigosa do que eu pensei. A internet reflete os perigos da vida. E como eu comecei, eu termino. A internet vai ser mais ou menos segura para nossas crianças, dependendo do que nós, adultos, gestores públicos, conselheiros, conselheiras, nós como familiares e sociedade, o que nós estamos fazendo para
criar um ambiente mais seguro na internet? Que educação nós estamos dando para as novas gerações usarem as tecnologias? Que princípios, que referências, que acompanhamento, que oportunidades eu tenho gerado para que essas crianças e adolescentes também desfrutem da parte boa da internet? Porque não adianta entrar em pânico, não adianta entrar em desespero, e o pânico moral não ajuda a educar e nem prevenir violência nem dentro nem fora da internet. Então não é a internet que é perigosa, viver que é perigoso. O nosso grande desafio é, como agentes de transformação, criar uma ambiência em que a gente possa educar essas novas gerações e as nós mesmos também, para podermos desfrutar dessa tecnologia com segurança e com saúde e com proteção e com promoção de direitos humanos na sua integridade, ok? Então foi uma grande satisfação, agradeço muito pela oportunidade, a equipe técnica aí de novo nota 10, e queria dizer que peço a ajuda de vocês para nos ajudarem a essa mensagem chegar mais longe e divulgando isso nas próprias redes. A gente está lá no Facebook, YouTube, todas as redes também. Peço a ajuda de vocês para que a gente faça essa mensagem chegar mais longe, ok? Muito obrigado, pessoal. É o fim dessa disciplina, mas a gente continua em contato no canal de ajuda e nos outros espaços aí online e offline também, se tiver a oportunidade de encontrar vocês presencialmente. Grande abraço. Tchau, pessoal.